que o eixo é responsável por fazer a transferência de energia, a transferência de torque, de um conjunto motriz do motor elétrico para todo o resto do sistema. Mas agora vamos focar aqui no conjunto do eixo e do rotor. Então, para facilitar aqui nesse vídeo, eu vou tratar eles como se fosse uma coisa só, todo esse conjunto, essa massa que está rotacionando. Obviamente, essa peça ela vai ter uma massa e a gente vai supor que ela é distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento. Então, como existe essa massa, quando eu tenho um movimento de rotação, eu tenho a aparição daquela força, aquela famosa força centrífuga. E essa força aqui pode ser definida como em função da massa, da velocidade angular e do raio de movimento. Então, em cada pedaço de massa que vai estar rotacionando, vai aparecer uma força centrífuga relativa a ela. Porém, como a gente supôs que essa massa era distribuída uniformemente, o que vai acontecer é que vão ter essas várias forças em sentidos contrários e elas vão acabar se cancelando. Assim, o eixo vai estar perfeitamente balanceado. Isso na teoria em que tudo é lindo e maravilhoso. Na prática, a massa nunca vai ser uniformemente distribuída, de forma que essas forças nunca vão se cancelar totalmente, e a gente vai ter uma força resultante durante a rotação do eixo. Então, na prática, sempre vai existir um desbalanceamento residual, ou seja, na prática sempre vai ter uma força resultante. O problema ocorre quando essa força começa a ser muito grande e começa a impactar o movimento do eixo. E como a gente viu na fórmula, essa força é em função da massa, da velocidade e do raio. Logo, quanto maior for o equipamento e mais rápida a sua rotação, mais grave pode ser o efeito do desbalanceamento. Então, olhando aqui para o eixo de novo, a gente vai traçar o EGR, que vai ser o eixo geométrico de rotação, que nada mais é do que a linha central em relação à própria rotação do eixo. Então essa linha é quase como se fosse o centro de rotação, pelo qual toda a peça, todo componente, deveria idealmente estar rotacionando. E eu vou ter o EPI, o eixo principal de inércia. Ou seja, é o eixo, a linha, pelo qual a totalidade da massa realmente está rotacionando em torno. Então se eu tivesse um equipamento que realmente está balanceado perfeitamente, esses eixos iam ser coincidentes, eles iam ser um igual ao outro. Mas como a gente entendeu que na prática sempre vai ter um desbalanceamento residual, eu sempre vou ter alguma variação nesses dois eixos. Então agora vamos ver o primeiro tipo de desbalanceamento, o famoso desbalanceamento estático. Ele vai ocorrer quando o eixo principal de inércia se encontra deslocado paralelamente ao eixo geométrico. Então é como se eu tivesse um acúmulo de massa de forma centralizada na parte superior ou inferior do eixo, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Então esse exemplo aqui é o clássico, também chamado de pêndulo. Então nesse caso ele é interessante que a gente consegue identificar ele com um simples ensaio estático. Então se você deixar o eixo livre e simplesmente rotacionar ele, você vai notar uma tendência de retorno a uma posição de estabilidade devido às próprias forças gravitacionais. Então ele vai estar se comportando como se fosse um pêndulo assim. O segundo tipo de desbalanceamento é chamado de balanceamento acoplado. Ele ocorre quando os eixos EPI e o EGR se interceptam no centro de rotação, de forma que suas massas estão igualmente distribuídas, só que em extremidades opostas. Este fenômeno ocorre somente quando o rotor está em condição de trabalho, ou seja, quando ele está rotacionando. E a gente consegue ver o efeito que causa e o impacto que ele vai causar na rotação e no movimento do eixo. E o último tipo de desbalanceamento que a gente vai ver nesse vídeo é o que mais acontece na prática, que é o desbalanceamento dinâmico. Nele, tanto o EPI quanto o EGR eles não se interceptam, fazendo com que todo o impacto de desbalanceamento ocorra de forma dinâmica. Você consegue ter grande impacto no movimento do eixo. Então agora a gente consegue ver a comparação desses três tipos de desbalanceamento e o impacto deles, o quanto que você vai estar estressando seus mancais devido a essas forças e esse impacto que vai estar causando no movimento de rotação do eixo.